Shalom, shalom, irmãos, shalom, irmãs. Esse vídeo nós vamos falar sobre alguns temas interessantes. Vamos dar só uma pinçada e em outros vídeos nós vamos nos aprofundar mais. Você sabe quais são esses símbolos? X, triângulo, quadrado e círculo? O que significa? De onde é? Alguém tem ideia? Chutem. Perfeito, de videogame. Beleza, então olha, o natural é usar o X, o círculo, o quadrado e o triângulo. O X, ele é utilizado exclusivamente para alguma coisa, como se fosse um as na manga, um coringa, algo mais especial. No caso, o dono do game, quem manda nas regras, pode muito bem utilizar o X, a incógnita, para resolver, para resetar, para voltar de novo, para tirar, para ganhar. Então o X é algo muito importante. Agora a pergunta, por que os controladores gostam do X? Porque o X é uma alusão diretamente a Lúcifer, uma alusão a Satanás. Você vai encontrar várias vezes a ideia de qual é o X da questão, o X da questão. Quem é o X da questão? X é a ideia da marca, X é a ideia da cruz, X é a ideia de marcar o zero. E questão é um personagem da DC Comics. E o que a gente tem que levar em consideração é por que colocaram o título da ideia de X da questão. Isso virou uma regra, virou um ditado. O autor foi esse cara aí, Steve Ditko. Ele inventou o X da questão, né? Ele inventou o X e inventou também o personagem questão. E a ideia era remeter a os novos mutantes, ou demônios. Você usa o termo que você quiser, mas não vai mudar nada, é a mesma coisa. Você tem um filme muito interessante que fala Eles Estão Entre Nós. Então, assistindo esse filme, você vai começar a analisar e ver que tem muita sacada inteligente aí. Gente, eles estão cada vez mais fazendo com que as pessoas achem normal seres estranhos. Passam em filmes, passam em novelas, passam em jornal, passam em desenhos, seres estranhos que eles tentam trazer essa ideia de serem outro tipo de humano, outro tipo de mutação, outro tipo de ser. Eles trazem também na ideia dos eternos, né? Eles são seres que são eternos e estão aqui há muito tempo. A pergunta é, quem realmente são eles? A quem arremete eles? Gente, tudo isso, e vou mostrar outros mais além, mais na frente, eles representam os seres que lutaram contra os anjos e perderam a guerra celestial e foram ao lugar deles, que é o abismo, que é a terra. Esses são os eternos. Agora, como eles se apresentam? Eles se apresentam como os cuidadores da humanidade, aqueles que estão torcendo para a humanidade. Observe, gente, tanto a ideia de games, quanto a ideia de X, quanto a ideia de filmes, quanto a ideia de novelas, quanto ao que eles estão programando, faz um entendimento que as pessoas não conseguem perceber da manipulação. E as pessoas ficam adorando esses. Olha só, Superman é o cara que veio para salvar a humanidade. Alguém já observou qual é realmente o significado desse S? Esse S não é de super, esse S é de semente da serpente. Esse S é de Satanás. Vamos observar com maior abrangência esse cara da direita, o terceiro da direita. Observa bem o ombro dele. O primeiro que está bem azul, esse do meio azul escuro, mas o da direita, vamos abrir mais você vê. Olha, gente, exatamente igual uma escama de serpente. Por que a roupa do Superman mais atual tem alusão à escama da serpente? Porque ele é a serpente, é Satanás. A ideia de Satanás sendo colocado. Eles estão colocando aos poucos a ideia dos demônios, aliens, são seres que usam a ideia de telepatia. Eles falam com a gente por telepatia. Os demônios se comunicam por telepatia. Fazem a abdução, entram em contato lá do planeta fulano de tal, que está há trilhões e trilhões de anos usando telepatia para falar com a galera. Eles usam dessa ideia de telepatia. Gente, vocês já viram isso em algum lugar? Já viram esse termo, a ideia de falar com outro sem sair voz, sem ninguém está ouvindo ao redor? Muito interessante. Isso parece outra coisa. Isso parece algo que rola em algumas religiões por aí, onde as pessoas ficam concentradas e de repente há uma mensagem que vem para ela e ela escreve, fala, traduz, joga para frente, né?
Nada melhor do que a ideia de, o termo encaixa muito bem, telepatia. Mas dentro das religiões, o termo usado não é bem esse. Dentro das religiões, o termo usado é psicografia. Agora tá, vamos entender. O que é psicografia? Segundo os que se envolvem com isso, psicografia é um outro ser que está lá trazendo uma mensagem em um outro mundo. Esse ser já passou para outra esfera, outra dimensão. Ele traz uma mensagem para uma pessoa que é intitulada como médium escrever. Então você observa, gente, a ideia da psicografia, a ideia do que é voltada para esse tipo de espiritismo, ela é totalmente voltada para a ideia do alien. E outra, já virou normal, já virou na break news, nos noticiários, a normalizar a coisa. Os líderes mundiais já estão cada vez mais obedecendo às ordens da elite e estão empurrando goela abaixo a fusão entre demônios e anjos, demônios e alienígenas, onde já não existe mais esse papo de, não são mais demônios, são alienígenas, são seres que entram em contato, fazem transmissão de pensamento, fazem psicografia, fazem comunicação. Agora, já não se duvida mais da ideia de que existe ou não existe. Um deputado nos Estados Unidos resolveu lançar a ideia de que, olha, é um perigo para nós temos que tomar uma atitude, porque realmente existe aliens e esses aliens podem vir aqui tomar a Terra. Gente, observa, através de games, através de softwares, através de tecnologia, através de um mundo espiritual, eles estão fazendo a unificação de tudo isso. Isso é uma forma cada vez maior de fazer as pessoas não entenderem, não interpretarem que eles estão manipulando a sociedade. Eles ditam através de filmes, através de novelas, noticiário, através de jornais, através de ondas, através de armas. Eles ditam qual é a batida do bombo, o que a humanidade tem que seguir. As pessoas estão vivendo continuamente nesse mundo fantástico de Bob. Esse mundo que as pessoas pensam que é um mundo natural. Inclusive, se você começar a argumentar e mostrar isso que a gente está mostrando, você é taxado como louco. É loucura. Você está falando que esses seres alienígenas são demônios, porque eles são seres alienígenas, são os nossos irmãos. E segundo o Papa, eles merecem também serem batizados. Gente, ficou absurdo. A coisa está cada vez mais escandalosa. Eles estão querendo trazer a ideia de que são seres evoluídos, seres que estão em um outro nível, que estão em um outro planeta, e agora vem aqui para nos ajudar. Qual é a realidade? Qual é a verdade disso? Eles são seres evoluídos? Sim. Eles são seres que vêm para nos ajudar? Não. Eles não são seres que vêm para nos ajudar. Eles são demônios que participaram da Grande Guerra, que foram jogados para fora do céu, foram colocados no abismo, onde depois disso os humanos foram colocados no abismo para fazer a escolha. O abismo, entenda, gente, é a Terra. E os líderes mundiais estão apenas sendo manipulados para fazer com que a humanidade decida estar junto a essa onda. E aos poucos está cada vez mais avassalador a fusão, a intromissão desses seres da elite, empurrando goela abaixo a existência desses alienígenas, que não são alienígenas, que são demônios, com tecnologia superior, sim, porque eram anjos. Eles têm poderes, eles têm energias. Agora, eles não têm como fazer ou enviar as mensagens dele se não houver uma evolução, uma transmissão de energia. E isso acontece quando a humanidade, através das lideranças, fazem existir o CERN, fazem existir as máquinas e fatores eletromagnéticos e fatores tecnológicos que ajudam essa situação. A pergunta é, por que todas as vezes que houve ação entre humanos, guerras, houve ação entre catástrofe, porque sempre havia a aparição desses seres? Porque sempre havia a aparição de OVNIs nos momentos de conflito entre a humanidade.
que está acontecendo? Qual é a grande sacada? Por que que, em meio a todas as... na história conta, há filmes que contam, há novelas que contam, eles contam com relatos e fatos reais, que sempre, livros, sempre que havia alguma catástrofe no meio da humanidade, havia também aparições de OVNIs. Gente, são seres demoníacos das trevas, são seres que estão nesse lugar para sugar, para chupar a energia. Eles vivem da energia humana, eles vivem da energia que o homem dá para ele, do pó. É exatamente o que o Senhor Deus falou. Olha, Satanás, serpente, comerás do pó da terra. Quem é o pó? O pó é o homem, que é o pó, e ao pó voltará. Então o homem alimenta esses elementos. Eles se alimentam da energia levantada pelos homens. Mas a pergunta é, por que as sociedades secretas estão cada vez mais se unificando? Por que está acontecendo cada vez mais uma onda, onde a sociedade, a humanidade, ela segue um fluxo, ela não bate de frente? Observa, gente, em 1946, um fazendeiro teve um encontro com um desses aliens e, segundo um livro que comenta sobre esse assunto, ele foi morto. Ninguém fala sobre isso. Ninguém fala que ele foi morto, e o livro é esse que está aí, ó, que vocês podem ver. Algumas coisas a gente não pode falar para que não haja restrição, para que não haja uma confusão do algoritmo. O fazendeiro é esse que você está vendo. Agora, olha só, ninguém fala sobre por que ele morreu, como alguém comenta que se encontrou com um alien que foi abduzido e depois é exterminado e ninguém comenta nada. Por quê? Então, há uma queima de arquivo, há uma exclusão das informações corretas. Ele sabe que existe. Eu recomendo a vocês um livro muito interessante, Antártida 1947. Leiam esse livro, é um livro em espanhol. Você pode comprar esse livro, parece que, não sei se vende na Amazon, mas é um livro também que você pode encontrar na internet. Se você tiver acesso ao Scribd, você pega lá de graça. Mas se liga, gente, preste atenção. Os americanos tomaram uma surra dos alemães nessa operação PP. Vai lá que você vai ver o que é, o que realmente aconteceu. Agora a pergunta é, por quê? Porque até nos livros, nesse livro que eu estou mostrando agora, relata também um outro fato interessante. Como eu falei anteriormente, todas as vezes que haviam conflitos, entendo essa palavra conflitos porque não posso falar outra palavra, conflitos entre humanos, havia também a presença de OVNIs, de seres que se diziam extraterrestres. Gente, não são extraterrestres, são demônios e vão voltar. Vão voltar muito mais agora pela ação que vai existir, que é uma profecia do Apocalipse, onde diz que 200 milhões de exércitos de demônios iriam entrar na Terra. Gente, olha, nessa batalha aí, desse lugar, aconteceu isso também. Havia muito conflito e, paralelo a isso, a aparição desse negócio aí no Egito e em outros lugares. Inclusive, o Alexandre Grande é dito que ele era acompanhado por essas entidades, por esses seres. Em vários lugares, em vários livros, em vários contos, em vários relatos, mostram que esses seres, de olhos bugalhados, que parecem rãs, onde as pessoas, ou por inocência, ou por malícia, empurram a ideia goela abaixo para dizer que são seres de outro planeta, mas não, gente, não tem esse papo de outro planeta. Inclusive, esse aí que vocês estão vendo, gente, ele é muito conhecido porque ele tinha uma ajuda em seus conflitos do pequeno homenzinho vermelho. Exatamente. Havia o que eu acompanhava, era o pequeno homenzinho vermelho. O pequeno homenzinho vermelho o protegia e dava diretrizes de como ele ia fazer para ter sucesso nas ideias dele. Por que a história é contada de forma manipulada e as pessoas não começam a perceber? Eu vou dar outro toque a vocês. Vocês sabiam que todos os filósofos têm uma entidade que o acompanhava e batia se eles não seguissem as diretrizes? Olha aí, gente. Fulano de tal, com um pequeno homem vermelho e o seu destino. Beleza? Então, o interessante é que se você começa a buscar Deus de verdade, você começa a
ter a interpretação verdadeira de como funciona a história. Se realmente eles são seres de outro planeta. Não, gente, não são seres de outro planeta. São demônios, são castas, são semideuses, seres que levaram uma surra dos anjos e hoje uma parte deles estão aqui e outra parte vai entrar. Vai entrar porque acabou a condenação deles, como diz lá em Enoque. No livro de Enoque fala que a condenação deles é por 6.000 anos. A condenação deles está para acabar, está para expirar esse tempo é quase 6.000 anos. Está para expirar esse tempo de vida de condenação deles. Ora, vai expirar a condenação deles, onde eles vão passar. E aí mostra claramente, gente, se a gente começar a estudar mais profundamente, a gente percebe que os demônios não suportaram a guerra nos céus. Não foi suficiente. E caíram dos céus. Caindo dos céus, foram para o abismo. Ora, a Bíblia fala que havia trevas sobre a face do abismo. A face do abismo é a terra. É o lugar onde eles mandam. Temporariamente eles mandam. Está para acabar essa farra. Está para acabar essa farra, porque está para chegar o 8º dia, finalmente, o terrível, grande dia do Senhor. O dia da vingança do nosso Deus, onde as coisas velhas vão se passar e tudo se fará novo e o mal vai ser vencido pelo bem. O Senhor Jesus, com o sopro da sua boca, com a pneuma, com a ruach, vai fazer a execução da eliminação de todas as trevas e todo o mal. As trevas, elas intentam, elas relutam, elas tentam convencer o humano a segui-las. O que ela usa? Ela usa da ilusão, ela usa da varinha de azevinho, Hollywood, ela usa da mídia, ela usa da mágica, ela usa do seu poder, ela usa da sua flauta. As trevas usam as armas que lhe pode. As armas delas são armas abstratas, que tentam convencer o ser humano. Gente, observa, na disputa pelo corpo de Moisés, Satanás não teve sucesso. Não teve sucesso. E observa, Miguel não fez nada mais senão falar que o Senhor te repreenda. Ainda existe o poder de Deus sobre os seus. A pergunta é, você faz parte desses seus? Você faz parte dos de Deus? Ou você está do outro lado? É muito errôneo essa ideia, quem fala muito isso são os religiosos. Não, é que Deus é um só e Deus está comigo. Deus só está contigo se você estiver com Deus. Se não, você não passa de um religioso. Agora, para saber se você está com Deus ou não, comece a aumentar a sua relação, analise-se o homem a si mesmo e coma. Esse é o texto que fala lá em Coríntios. Analise o homem a si mesmo. Está bem, então siga. Não está bem, recua. Arrependa-se do seu mal. O Senhor é galardoador, o Senhor é rico em misericórdia, o Senhor é suficientemente bom para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Gente, cada vez mais fico admirado com a graça do Senhor, com esse amor que nos rodeia, que nos comove, que nos constrange a estarmos com Ele e andarmos na luz, como o Senhor Jesus andou. Porque você observa, a cada vez que você se envolve com o Pai, aumenta sua espiritualidade, seu envolvimento com Deus, você aumenta seu desenvolvimento em oração, em busca, em renúncia a si mesmo. A cada passo que você dá para o céu dá um passo para você e fica exatamente como a oração do Senhor Jesus. Venha a nós o teu reino. E a vontade do Pai é feita na tua vida, seja feita a tua vontade. A ideia é, cada vez mais que você se dedicar ao Senhor, com certeza, as trevas que habitam na sua vida são eliminadas pelo poder da luz. A luz, ela não recua diante das trevas, pelo contrário, ela combate veementemente. Agora, a ideia é, qual é a minha postura? Qual é a minha posição? Como eu me comporto diante disso? Porque se você se comporta diante do Senhor como filho, você será tratado como filho. Se você se comporta diante do Senhor como inimigo do Senhor,
será tratado como tal. É simples. Está à nossa disposição escolher servir ao Senhor ou não servir. Agora, eu faço uma pergunta a você: seria justo Deus colocar você do lado dele se você resolve não querer ficar com ele? Porque as trevas estão aí, convidando, empurrando, inflamando, fomentando cada vez mais, com várias situações que nos rodeiam. As trevas estão aí. A palavra do Senhor fala que os dias são maus. A palavra do Senhor fala que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados, potestades, príncipes, dominadores desse mundo tenebroso. Como você vai decidir? De que lado você vai ficar? Como eu falei, se você resolve colocar o teu coração, colocar a tua vida nas mãos do Senhor, o mal não vai suportar. E eu diria a você, seja bem-vindo, filho amado do Pai. Um abraço, gente, valeu. Tchau, tchau. Shalom, shalom.